Ok, então, boa noite, né, a todos vocês, aí a família Blossom, né? Uma alegria estar mais uma vez, e inclusive o nosso tema é um tema realmente, como a Kemi colocou, interessante, né? Então, diz respeito aos encontros e aos desencantos da vida familiar. E todos nós temos essa experiência, né? Todos temos a experiência, porque a família perfeita, ela parece que inexiste no mundo de expiações e provas, embora, segundo a benfeitora Joana de Ângeles, possa existir o que ela denomina de família bênção, que é aquela família onde, embora não haja perfeição, né, como dissemos, mas há uma harmonia muito grande entre todos os seus membros e onde os conflitos ou algumas dificuldades, eles são superados, vamos dizer assim, pelo diálogo, pelo perdão e assim por diante. Mas a própria benfeitora afirma que a maior parte das famílias em nosso plano terreno corresponde à chamada família provação. Então, em razão da nossa condição evolutiva, né, nós temos exatamente esses momentos maravilhosos, de encantos ou desencantos, encontros, desencontros. Então, a gente vai tentar abordar um pouco aí essas situações. Antes de mais nada, a gente tem uma afirmativa, né, de Teresa de Brito, que publicou um livro pela mediunidade do nosso Raul Teixeira. É um livro muito diferente, chama-se Vereda Familiar. Esse livro ele é tão interessante porque a nossa irmã, né, Teresa de Brito, ela fez uma espécie de pesquisa, de entrevista com pessoas, no caso, encarnadas em desdobramento pelo sono. Então, é muito curioso, muito diferente. No gênero, eu só conheço esse, né? E ela vai abordar situações assim muito interessantes. É um livro que a gente sempre, quando trata da temática da família, a gente tem chamado a atenção. Ela que teve 11 filhos, né? Dos quais 6 desencarnaram. Imagine a dor dessa criatura, né? E é um espírito realmente muito investigativo, reflexivo, e tem aquilo que a gente considera importantíssimo, que é vivência. Então, é pela mediunidade do Raul Teixeira, editora Frater, lá também da Sociedade Espírita Fraternidade, em Niterói. Eu espero que tenha na Amazon daí também, né? E nós vamos usar muitas referências deste livro. Mas comecemos com aquilo que é básico. É uma afirmativa que ela faz em um de seus capítulos, dizendo assim: a família é uma necessidade vital. E quando nós nos dirigimos ao Livro dos Espíritos, em sua parte terceira, especificamente da Lei de Sociedade, nós vamos encontrar uma fundamentação doutrinária que nos diz exatamente que a nossa condição é exatamente a de seres sociais. Por isso, Allan Kardec pergunta se a vida social está em a natureza. E o Espírito Verdade responde: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. O nome do livro é Vereda Familiar. Alguém perguntou. Raul Teixeira. Muito bem. E já soube que está na Amazon daqui, mas nossa, a Kemi é rápida demais. É rápida no gatilho, como a gente diz. Então, voltando ao Livro dos Espíritos, a vida em sociedade, ela é uma necessidade para o espírito. Óbvio, o processo reencarnatório já se dá pela sociedade, né, entre aspas, homem, mulher, e nós estamos aqui levantando os processos mais diferenciados que a modernidade trouxe, mas o costumeiro, o comum, né? Então, nós já nascemos de uma sociedade, entre aspas, né, de duas pessoas que estão se elegendo como parceiros, como parceiras,
né, nesse processo de vivência. Então, a vida em sociedade, ela é realmente, como diz a nossa Teresa de Brito, ela é uma necessidade vital para o espírito, ou seja, o Instituto da Reencarnação, ele exige, né, essa vivência social e nós somos recebidos, né, quando reencarnamos exatamente em uma comunidade, em um agrupamento, enfim, né, em uma pequena sociedade. E aí é que vem a necessidade de identificar quais são essas funções, vamos dizer assim, que a família, que é uma conquista do processo evolutivo, né? Quais são as funções que essa família tem? A família tem uma função, por exemplo, sexual, de regulação, né? Tem uma função econômica de produção, tem uma função eminentemente cultural, que é de fornecer aos novos membros, aqueles que chegam, todo o aparato necessário para a vida em sociedade. E isso envolve o quê? Isso envolve conteúdos referentes à linguagem, a valores, a costumes. Então, tudo isso está presente dentro dessa função cultural. E tem a principal função, sob o ponto de vista aqui propriamente humano, que é a função educativa. Compete à família, aos pais, aos responsáveis, qualquer que seja o formato hoje da família, mas a tarefa é eminentemente educativa, não apenas no que diz respeito ao encaminhamento, né, daquelas crianças ao ensino formal, mas também à chamada educação da civilidade, comportamento, maneira de agir, né? E aí está presente algo muito importante, que é o fato dessa formação, né, vamos dizer assim, no sentido eminentemente cultural, educacional e psicológico, é isso que estará estruturando a personalidade que ali vai se erguer. Então, essa função, podemos dizer assim, eminentemente educativa e de formação de caráter moral e de formação emocional para poder proporcionar a oportunidade, né, de um crescimento, de um desenvolvimento daquele espírito reencarnante para atingir o equilíbrio psicológico, emocional, a família, então, ela é, né, não só vital, eu entendo que ela é única mesmo, né? Então, o Espírito Emmanuel nos diz na obra Vida e Sexo que salva a humanidade, claro, no sentido maior da palavra, é a família a grande instituição educativa. Mas, sob o ponto de vista nosso, de doutrina espírita, nós temos que entender algumas outras funções, alguns outros objetivos, né, que teria e que tem a família. Vamos lá. Primeiro, né, a família é um local, né, de encontro de almas. E essas almas nem sempre são almas exatamente harmoniosas, né? Porque é no ambiente doméstico, é no ambiente do lar, que também se reencontram inimigos, adversários, aqueles que reencarnam nesse mesmo agrupamento com a finalidade que nós diríamos reparadora, né? De resgate, né? De testemunho, de perdão. Então, é como que uma necessidade que nós encontramos em relação ao campo familiar de ser exatamente esse ponto de encontro das almas. Voltando à Joana de Ângeles, ela usa uma expressão que eu gosto muito. Ela diz que a família é um laboratório de emoções, né? Então, nós muitas vezes, nesse contexto, nós vamos encontrar os afetos, né? Aqueles espíritos que reencarnam conosco no mesmo ambiente familiar, com os quais nós temos o quê? Afinidades, com os quais nós temos realmente uma identificação, uma harmonização, mas também pelas nossas deficiências e principalmente pelos nossos comprometimentos espirituais, também reencarnam em nosso grupo familiar aqueles espíritos com os quais nós não temos, vamos dizer assim, afinidades, e muitas vezes temos a antipatia, a rejeição. Então, realmente é um ponto de encontro das almas, de afetos e desafetos.
com essa finalidade, né, em que nós salientamos, reparadora, de reajuste. E tudo isso para quê? Para uma outra função, que é exatamente o crescimento espiritual. Porque não vamos imaginar que nós reencarnamos junto aos desafetos para brigar só, né? Para ter só a oportunidade de exercer a nossa tirania, o nosso ódio e assim por diante. Não, nós reencarnamos com os desafetos e com os afetos visando o crescimento, então, espiritual, ou no sentido do resgate, ou no sentido do reajustamento, ou no sentido de consolidação do afeto. Isso tudo, então, é sempre visando o nosso progresso espiritual. É também função espiritual da família o fortalecimento desses laços de afeto, esses laços de comunhão, porque esses laços, né, na família, eles são muito fortes, por isso que se denomina, sociologicamente falando, a família como um grupo primário, porque nós estamos ali, ali nascemos, ali recebemos a nutrição, ali recebemos as primeiras palavras, o carinho, a segurança, é o que se espera, né? Claro, né? E ali nós vamos desenvolvendo a nossa condição, né? Observando aí que está reencarnado significa estar sujeito a um processo também evolutivo sob o ponto de vista material, biológico. Então, a família ela tem essa função de garantir também o que é a nutrição, a segurança, né? Que são funções, aí no caso, bem materiais, mas tudo isso vai oportunizando o quê? A possibilidade do surgimento ou consolidação ou transmutação, a depender da qualidade dos espíritos reencarnantes, da chamada, né, dos chamados laços de comunhão, laços de amorosidade, laços de, né, afetividade plena e verdadeira. E nós temos, então, além dessa questão da função reparadora e que possibilita-nos o chamado crescimento espiritual e a formação desses chamados laços de comunhão, a principal função que aí deriva de uma situação na vida material, que é a função educacional, mas não aquela somente da civilidade intelectual, mas a função da educação moral. Essa função ela muitas vezes ela se limita a determinados rituais ou determinadas práticas, né, que nas diversas culturas as famílias elas vão sistematizando, isso vai passando de geração em geração, mas sem muita preocupação, apenas uma espécie de atendimento a uma tradição, né? Mas a coisa é mais complexa. Na verdade, essa função educativa, espiritual, que vai redundar numa educação moral, ela é fundamental. Então, nós entendemos que se a família, sob o ponto de vista cultural, econômico, sexual, enfim, ela é realmente vital, mas sob o ponto de vista espiritual, ela é uma necessidade para que o espírito ele possa, de fato, atender ao seu programa de evolução, né? Então, a educação moral que Kardec nos diria e está presente no Livro dos Espíritos, se a memória ainda dá para funcionar, né? Um comentário à questão 685A, ele vai nos falar qual é o conceito espírita mesmo de educação como formação de hábitos. E ele vai nos dizer que é imprescindível essa educação moral, não livresta. O que significa que não é apenas alguma coisa decorativa, mas tem que ser uma educação que possa realmente atingir o espírito em sua essência. E aí nós entendemos que para que isso aconteça, os pais se convertem de fato nos primeiros educadores e nos primeiros evangelizadores.
Isso requer uma maturidade, uma visão, uma responsabilidade, que nem sempre, claro, nós todos sabemos, ninguém aqui, né, é ingênuo para achar que isso é uma lei, que todo mundo é, que todo mundo faz. Aquela velha história de dizer que amor materno, isso, claro, pode até acontecer, em certa maioria, mas as exceções estão aí. As exceções mostram que o amor materno, ele vai muito além do instinto, porque ele exige responsabilidade, autoconhecimento, promoção naquela que é a mãe, né? E todo um processo também de autoeducação para poder realizar o processo de educação dos filhos. O mesmo se aplica em relação à figura paterna. Então, o que ocorre é que nós não temos nenhuma dúvida que esta amorosidade, essa comunhão afetiva é também uma construção. E essa construção é que pode oportunizar situações, condições da realização de uma boa educação moral. Quando nós nos debruçamos, por exemplo, sobre a Gênese, né? Está lá o último capítulo, Sinais dos Tempos, e fala também Kardec encerrando a Gênese. A nova geração é preciso entender que para que nós construamos de fato uma nova sociedade, temos que seguir a recomendação de Leon Denis para uma nova sociedade, novos homens. E esses novos homens, as novas criaturas, elas só irão surgir, vamos dizer assim, de um processo de educação moral que as famílias deverão realizar. Agora, uma família que alimenta preconceito, por exemplo, né? Uma família que não se dispõe a trabalhar valores, que acredita que deve apenas dar as chamadas instruções de civilidade, comportamento e encaminhamento às chamadas instâncias da educação intelectual, com vistas ao mercado, com vistas a uma autonomia financeira, etc. e tal, essa família reduz a sua função. Por isso que há um destaque, de modo geral, de toda a espiritualidade, e em especial de Kardec, do Espírito de Verdade, sobre a função educativa no campo moral que a família ela deve desempenhar. Por quê? Porque será principalmente através, né, dessa ação, ou seja, dessa preocupação com a educação moral da prole, que poderão ser assegurados momentos realmente satisfatórios, convivências fraternais, oportunidades de crescimento de todos os integrantes da família e assim por diante, né? Então, é principalmente esta função espiritual que nós que estamos, vamos dizer assim, participando das fileiras do cristianismo pela visão espírita, temos a obrigação, de fato, de buscar vivenciar em nosso dia a dia. E, obviamente, não é só a função de pai e mãe, mas daqueles que cumprem uma função educativa, né? Pais, mães, tios, avós, adultos, pessoas que adotaram, e assim nós temos toda uma responsabilidade sob o ponto de vista desse processo formativo. Mas busquemos situar de modo mais específico a colocação, né, temática sobre encantos, ou desencantos, encontros ou desencontros. Então, já colocamos que a família é um ponto de encontro. Agora, né, esses encontros podem promover encantos e desencantos em razão exatamente das condições de constituição do grupo familiar. A, a família harmonizada, já dissemos, no dizer de Dona Joana de Ângeles, é coisa rara. É a família abençoada, a família bênção, como ela chama. Mas, as mais das vezes, as situações se referem a espíritos que estamos vivenciando o campo das provas e das expiações. Então, o que é que ocorre e como é que nós temos, né, que proceder e agir para podermos, né, vamos dizer assim, minimizar essas situações difíceis e valorizar essas possibilidades
positivas. Então, nós concordamos com a assertiva, por exemplo, da nossa Teresa de Brito, a quem nos referimos, que é muito difícil entender realmente com exatidão o sentido da amorosidade no campo doméstico. Porque o campo doméstico é aquele em que nós apresentamos a nossa individualidade, tal qual ela é. Olha que a gente pode fingir no ambiente de trabalho, né? Nos diversos ambientes sociais, mas na família é difícil. Na família, nós somos, vamos dizer assim, plenos, né? E se a gente não se cuida, ou se a gente não se policia, aí a gente vai, de fato, né, criar, ou a gente pode criar aquilo que os companheiros espirituais chamam de um pouso neurótico. Então, o lar não se torna um local nem de comunhão afetiva, né? Nem tampouco de experiências afetivas, mas se torna um local para onde muitas vezes a pessoa, né, ela se ressente. Ai, lá vou eu. Então, trabalho o dia todo, quando volta para casa, é aquele drama, é aquela dificuldade, né? Então, é realmente o local onde nós nos mostramos, nós nos apresentamos tal qual cada um de nós é, e é também o local onde as nossas condições do pretérito se apresentam como necessidades de reparação, ou então necessidade de reajuste, ou, no caso positivo, a consolidação dos nossos afetos. Então, observemos que na situação doméstica, ocorrem aqueles momentos complicados. Por exemplo, é no cenário doméstico que nós encontramos as chamadas paixões possessivas e tormentosas. Então, muitas vezes, é na relação de cônjuges, muitas vezes é a relação dos pais com os filhos, muitas vezes é também a relação dos próprios filhos entre si e com outros que fazem parte da comunidade familiar mais ampliada. Então, isso torna realmente difícil essa superação se não houver um autoconhecimento, se não houver uma compreensão do papel que cada um de nós desempenha no âmbito familiar. Também nós entendemos que é no ambiente familiar que surgem muitas vezes, né, os desejos de quê? Os desejos de monopólio, os desejos de realmente dominar. Então, muitas vezes são os pais em relação aos filhos. Isso é uma coisa muito antiga até hoje, né? Se fala que era muito fruto da chamada concepção patriarcal, mas se a gente hoje a gente examina, a gente ainda vê esses resquícios dessa necessidade de dominação em relação à prole. E muitas vezes há um resquício que eu digo que deve ser resquício da herança judaica, porque, afinal de contas, nós temos dois grandes pilares na formação da sociedade ocidental. De um lado, a tradição judaico-cristã, do outro lado, a cultura greco-romana, seriam as duas grandes colunas. E parece que nós encontramos dentro desse campo aí a chamada ditadura do mais velho, né? Então, eu espero que aí entre vocês não tenha, né? Aí na cultura norte-americana não tenha, né? Aqui tem muito ainda. É o mais velho. O mais velho é como se fosse o mais velho lá na cultura judaica. Tem tudo, é dono de tudo, quase tudo, né? Então, isso muitas vezes gera, né, os desejos de domínio e assim por diante. Também nós encontramos, no ambiente que pode gerar exatamente um constrangimento, né, é muito grande, aquilo que nós denominamos de desconsideração ou entre os cônjuges, ou entre os cônjuges e os filhos, ou entre os irmãos. E também podemos estender isso para tios, para avós e assim por diante. O que seria uma desconsideração? Seria a não valorização dessas pessoas. Por isso é muito interessante o livro da nossa Teresa de Brito, porque ela vai procurar, inclusive, né, entrevistar pessoas como, por exemplo, tios que de repente perderam o seu lar e estão vivendo na casa de um sobrinho. Ela faz entrevista, ela procura saber como é que eles estão se sentindo nessa relação
Outras vezes são os avós, né, que precisam de cuidados. Cada cultura, cada nação tem os seus hábitos específicos no trato, por exemplo, com os idosos, né? Às vezes em casa, às vezes em lares, às vezes em instituições. Enfim, é sempre uma oportunidade também de ver, de conhecer como é que se comportam as pessoas nessas relações. E nós temos, sem dúvida nenhuma, uma outra grande dificuldade que diz respeito à má condução, vamos dizer assim, da educação, que vai gerando, por exemplo, egoísmos exacerbados, disputas. Um dos pontos mais difíceis da relação familiar é exatamente a disputa entre irmãos. A disputa entre irmãos. Aí, aqui no Brasil tem uma tradição que diz que o filho do meio, coitado, é o filho complicado. Então, nem é o mais velho, que é o dono de tudo, nem é o caçulinha mimado. Ele está no meio. Então, aqui no Brasil se fala muito da síndrome do filho do meio, ou filha do meio. Ou então você tem um grupamento de filhos em que você tem três meninos e uma menina, aí a pobre da menina ou é a dona do pedaço, a rainha, a princesa, ou então, né? Eu só quero dar um exemplo. Na minha casa éramos seis, hoje só somos três, três já partiram. Então, eram-se quatro homens e duas mulheres. Então, a supremacia masculina, claro, né? Então, vocês imaginam que eu era, né, nas brincadeiras de família, eu era convidada a ser ponta direita do time de futebol. Dividia os irmãos, três para lá, três para cá, e lá era eu, a bendita da ponta direita de um dos times. Que situação, né? E pelo fato da minha irmã ser mais velha, eu tive três homens antes de chegar, imagina. Então eu fui a famosa moleca, viu, a Kemi? Eu fui a moleca. Então os meninos. Isso não tinha como. Minha irmã já era uma moça feita, então eu tive que aprender a subir em árvores, jogar biló, que se chama, não sei se vocês conhecem, bola de gude, jogar futebol, né? Então, existe muitas vezes também no ambiente familiar a harmonia, a brincadeira, a convivência, mas existe também muita disputa e muito ciúme. Esse ciúme, se não for trabalhado, né, ele vai gerar problemas no jovem, no adolescente e no adulto, né, em que lá na frente eles acusam os pais, né, de escolhas, de preferências. Então, um dos problemas que nós encontramos nas relações familiares é exatamente comparações, né, que os pais, de maneira até refletida, fazem em relação aos filhos. Sua irmã não é assim, seu irmão não é assim, sua irmã é inteligente, você parece que não é, os irmãos, ele luta pela vida e você é acomodado. Enfim, a comparação é um desastre, meus irmãos. É um desastre dos mais profundos, trazendo sequelas, né? Porque aí a comparação ela vai, né, sempre privilegiar um e o outro sempre vai alimentar aí a baixa autoestima, que é fundamental para o processo de crescimento, para o processo de desenvolvimento harmônico. Então, esses conflitos, eles vão surgindo, e é por essa razão que nós entendemos que o grupo familiar, o campo familiar, ele realmente deve ser constantemente objeto da nossa avaliação. A Federação Espírita Brasileira, através do seu Conselho Federativo Nacional, criou, há uns 5 ou 6 anos atrás, a área da família, né, para trabalhar exatamente essas questões. Então, hoje nós temos, além das tradicionais áreas, né, aqui, como a área do estudo, a área da mediunidade, da assistência espiritual, da assistência e promoção social, da evangelização infantil e juvenil, nós temos a chamada AFAM, área da família, para discutir exatamente a dinâmica familiar e para poder, vamos dizer assim, né, de alguma forma, refletir em conjunto sobre as profundas necessidades que nós temos. O lar é também um local de perdão. É também um local de indulgência, de compreensão, de atitudes de renúncia, de atitudes de cuidado, de abnegação, porque
as situações vivenciadas pelos nossos irmãos e por nós mesmos, né? Em diversas ocasiões, reclamam exatamente essa postura. Bem, também nós temos a necessidade de minimizar, além de minimizar essas comparações, de minimizar o ciúme, o egoísmo. Tem pais que, às vezes, têm uma atitude estranha, que é a atitude de demonstrar, né, vamos dizer assim, o seu pendor, o seu gosto ou a sua preferência. É outro drama que nós consideramos muito complicado nas relações familiares, né? Então, nós já vimos a questão da competição, né? Temos aqui a questão do ciúme, isso pode gerar a inveja, a discussão, isso pode gerar uma atitude de antagonismo entre irmãos, principalmente, e assim por diante. Bem, então, nós temos que entender que, na verdade, o que precisamos construir na relação familiar é uma relação familiar onde haja a busca da harmonia. Aquele pouso neurótico ao qual nos referimos não pode ser assim. Nós temos que tentar transformar a vida no nosso lar numa vida agradável, onde aqueles que nele aportam se sintam bem, onde as relações, por mais difíceis que possam parecer, encontram no diapasão da compreensão, do diálogo, da fraternidade, a superação natural dos conflitos. Também uma atitude fundamental que proporciona, né, ao lar algo muito positivo é o espírito de cooperação. Desde cedo, estimular a cooperação, a atitude positiva de uns em relação aos outros, dos pais em relação aos filhos, dos filhos em relação aos pais, dos irmãos entre si, para poder, né, estabelecer aquela vivência de fato fraternal. Allan Kardec, num texto que está em Obras Póstumas, que evoca a trilogia francesa, Liberdade, Fraternidade e Igualdade, né, diz que a fraternidade é a base de uma nova ordem social. E essa fraternidade deve ser entendida muito além da solidariedade, que muitas vezes se apresenta diante dos casos que ocorrem, dos desastres, dos problemas ocasionados, em especial, né, pelo desconforto da natureza que reage com enchentes, com vulcões, enfim, essas problemáticas oriundas, vamos dizer assim, do aspecto material do planeta e que afeta as criaturas. Mas a fraternidade, ela deve ser entendida como a compreensão de que somos todos da mesma fonte, somos todos irmãos. E é essa compreensão que nos ajudará, vamos dizer assim, na superação desse ciúme, dessa inveja, dessa competição, em especial se os pais, eles, né, tiverem uma atitude bem mais amadurecida. Isso vai proporcionar algo muito positivo, que é a vibração, a alegria que deve acontecer no coração de cada um quando, por exemplo, um irmão alcança um sucesso, né? Um êxito, uma promoção, algo que realmente está presente em seus sonhos e consegue realizar. Então, é esse sentimento de companheirismo real, de fraternidade, que deve ser um objetivo da vida familiar. Só que, para isso, nós temos que ter em família vivências que oportunizem exatamente essa construção afetiva, essa construção vibracional, essa construção, né, de elos que serão elos de sustentação da nossa vida de relação. Os estudiosos da vida social afirmam que tem três coisas que são fundamentais para a construção de laços mais duradouros entre as criaturas. Primeiro, seria fazer algo juntos, a questão do realizar, né? Então, o realizar. Então, quem de vocês aí que está nos escutando nesse momento, que vai ainda nos escutar,
Quem de nós não lembra, né, aquele amigo da infância, ou então da adolescência, com o qual nós fizemos algumas coisas, algumas atividades, jogamos, né, fizemos tarefas e assim por diante. Primeiro, fazer juntos. Segundo, né, sorrir juntos. É muito importante aprender a sorrir. Então, a família hoje ela está muito, vamos dizer assim, solapada. Não sei se você conhece essa expressão. Ela quase não vive os momentos, né, de congraçamento, de união, de compartilhamento, né? Então, às vezes não dá para sorrir junto, cada um ri sozinho. Hoje você pega uma família, não precisa muita coisa não, cada um no seu celular, cada um na sua tela digital, e o afastamento é comprovado pelos estudos que são apresentados aí pelos pesquisadores da área. Então, fazer algo juntos, sorrir juntos e chorar juntos. Opa! Chorar junto significa o quê? Significa que a gente compreende a dor do outro, que a misericórdia não é só aquela que a gente exerce com os de fora de casa, mas é a compaixão que é o prelúdio também da caridade e do amor no interior do lar. É a capacidade cooperativa, é a capacidade, né, de auxiliar, de sentir a dor ou a alegria do outro. Então, isso tudo vai criando realmente os espaços extremamente positivos e que vão nos fortalecer. Há um vídeo que circulou muito tempo aí, né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas dois irmãos, um com Down, né? Então, há uma entrevista com o outro, eles estão os dois juntos, né? E aí há uma declaração de amor belíssima do irmão um pouquinho mais velho em relação, né, ao irmão portador Down, da síndrome de Down. E linda, o vídeo é muito bonito, a cena, o abraço, o beijo, e o irmãozinho Down dizendo que amava o irmão, né, o outro irmão. Então, é esse sentido, né, de estamos juntos, estamos aqui, né, para seguir adiante. Então, quem de nós aqui tem, claro, essa experiência? Eu desejo que todos tenham essa experiência do irmão, né, da irmã, aquela pessoa da família que esteve com você, ombro a ombro, lado a lado, na sua alegria, mas também na sua dificuldade, também na sua tristeza, também na sua dor, no seu equívoco e assim por diante. Então, nós vamos construindo, nós vamos tecendo essa rede, né? Essa rede de afetos, e é exatamente aí que nós vamos encontrar também a grande oportunidade de superação, a grande oportunidade, né, de resgate, se for o caso, ou então de cada vez mais consolidar o aspecto do afeto. E nós temos também algo muito importante, que é estarmos presentes na luta do nosso próximo irmão, pai, mãe, cônjuge. Porque muitas vezes nós somos estimulados naquilo que é o quadro da sociedade atual. É um quadro de uma sociedade profundamente individualista, cada um por si. E como geralmente é uma sociedade materialista, nem Deus por todos. Então, nós temos a dificuldade, o individualismo. Quantas vezes nós não passamos, né, dias, semanas, sem procurar telefonar para um pai idoso, para uma tia que faz tempo que a gente não ouve, né? A saber do irmão que mora, né, aqui no Brasil, que mora aí nos States, que mora em outra cidade, enfim. Então, a gente muitas vezes perde os laços, a gente perde, né? E é difícil reconstruir, muitas vezes, porque, né, a perda dessa dinâmica familiar vai criando esfriamento, vai criando aquele fosso. Então, nós muitas vezes nos lembramos do amigo, daquele companheiro, mas não lembramos, muitas vezes, daquele que está no nosso grupo familiar. O grupo, se eu digo familiar, no grupo biológico familiar, né? Então, a gente muitas vezes não dá a devida atenção. Então, participar da vida do outro, que não significa ser invasivo, né? Que é outro problema, ser invasivo demais. Muitas vezes
nós percebemos relações familiares invasivas, tanto dos pais em relação aos filhos, como de irmãos entre si, né? Ou como filhos tentando também uma vivência invasiva em relação, né, aos pais, ou à mãe, ou aos avós, enfim, aquele ser que de repente está ali conosco convivendo. Então, meus queridos amigos e estimados irmãos, tenhamos a certeza, a vida familiar é uma necessidade vital para o espírito, e o exercício da amorosidade vai exigir de nós algumas condutas além dessas às quais nos referimos. Por exemplo, calar, muitas vezes. Calar, para apaziguar. Ou coisa difícil, né? Calar. Precisamos ter renúncia, né? Precisamos esclarecer, construir as relações, elevar os nossos sentimentos, orientar, porque também é outra coisa que a vida vai nos ensinando, viu? Que, em especial, no que diz respeito à educação moral da nova, né, geração, é necessária muitas vezes também a disciplina, o limite, para que aqueles espíritos que reencarnam, esperando de nós, os pais, avós ou pessoas responsáveis, a devida orientação, que recebam não apenas o nosso amor, não apenas o nosso exemplo, mas também as admoestações. É o que a vida também nos tem ensinado. Então, muitas vezes, em nome dessa amorosidade, a gente não orienta. Em nome, né, dessa confiança de que o exemplo que a gente dá, o esforço que a gente tem, que isso vai repercutir sempre positivamente, perdoe-me, é uma ilusão, que depende da natureza do espírito que ali está. Então, a pedagogia divina deve ser para nós uma referência. É o que André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, eles sempre colocam, que essa pedagogia ela tem a ver com a natureza do aprendiz, ou seja, a nossa natureza. Da mesma forma, né, que nós temos aqueles espíritos que chegam em nosso lar, na condição de filhos, que vão receber a nossa orientação, a nossa educação. E muitas vezes basta o olhar, e aí está tudo tranquilo, você consegue orientar, mas tem aqueles que só Jesus na causa. Hoje, antes de vir para estar aqui, estivemos, né, numa casa espírita bem novinha, e temos um casal muito bacana, é um casal de médicos, né? Eles têm 3 filhos, 2 filhos adotivos e um filho biológico. E a gente sempre conversa, principalmente as mulheres, né? Eu como avó e ela como mãe. E a gente conversando sobre as naturezas dos nossos filhos e netos. E aí a gente vai descobrindo, né, que é preciso que nós mantenhamos a vigilância permanente. Por isso, o Espírito Emmanuel, em O Consolador, dá uma resposta que muita gente não gostou, né? Que ele fala, né, no Evangelho, mas também fala nas admoestações, para que nós possamos investir numa disciplina, vamos dizer assim, suave, mas disciplina, para que o ambiente doméstico ele possa ser favorável à harmonia, favorável, né, a toda uma espécie de construção que nós estamos fazendo conjuntamente. Então, meus queridos amigos, estimados irmãos, busquemos realmente com nosso esforço primeiramente, identificar qual é a nossa situação, qual a situação daqueles que estão ao nosso, né, no nosso convívio, porque, de fato, nós estamos todos sendo preparados para que um dia possamos nos entender a todos como filhos de um mesmo Pai, como a família universal à qual o Espírito Verdade e o próprio Codificador se referiam, que nós façamos o nosso esforço, né? É a nossa capacidade de superação, de perdão, tudo isso é exigido na vida em família,
para que nós possamos realmente retornar ao plano espiritual com alguns ganhos, né? Com alguns sucessos. Claro que nenhum de nós será o pai perfeito, a mãe perfeita, o avô perfeito, a avó perfeita, o irmão perfeito, mas que possamos, ou a irmã, mas que possamos fazer o nosso melhor, na certeza de que nós estaremos nos reencontrando. Se não conseguirmos alinhar nesta, voltaremos de novo no mesmo teste, nas mesmas lutas, até que um dia nós aprendamos a ter essa capacidade de viver em harmonia numa família. Porque, vejam bem, nós desejamos muito um mundo melhor, uma sociedade melhor, mas se não conseguirmos viver entre, né, 5, 6, 7, 10 irmãos, muitas vezes pertencentes à nossa consanguinidade, como é que nós queremos um mundo melhor? Nos inspiremos assim da melhor maneira possível para fazermos a parte que nos compete e seguirmos adiante, entendendo que todas as famílias possuem seus protetores espirituais, seus benfeitores espirituais. Então, nos momentos de dificuldade, oremos, peçamos a inspiração, o apoio para que nós sigamos adiante nos graves compromissos que nós assumimos uns com os outros. Muito obrigada aos irmãos aí da Blossom Spiritist Society pelo nosso encontro e a Kemi, Obrigada, terminamos aqui a nossa parte positiva. obrigada pela participação. Muitíssimo obrigada. Uma perguntinha aqui que diz assim, né? Pelo fato de termos sido vítimas quanto algozes e existências anteriores, elas podem influenciar a maneira como lidamos com os nossos conflitos e desafios na vida atual. Então, quais seriam os sinais que indicam que uma relação difícil ela está nesta vida, né? E ela tem essas raízes em existências anteriores? Eu acredito que o primeiro grande sinal está na nossa intimidade. Quando nós registramos, quem trabalha principalmente em reuniões mediúnicas, em atendimento fraterno, através do diálogo, né? Quando chegam, muitas vezes, os pais, ou um pai ou uma mãe, revelando, por exemplo, um sentimento de antipatia e rejeição em relação, por exemplo, a um filho. Da mesma forma, irmãos, né, que revelam condutas extremamente agressivas, discordantes e de ódios, né, entre si. Então, aí revela que o ambiente, ou seja, o ponto de encontro é de almas que precisam, né, realmente superar. Nesse sentido, quando é a relação, em especial de irmãos, a família, do ponto de vista dos pais, dos responsáveis, tem um papel muito importante. Tá? O papel é exatamente como procuramos dizer, não comparar, não demonstrar preferências, né? E criar situações. Nós vivenciamos uma vida complicada, nós não temos tempo, né? Nós não saímos, nós não passeamos, nós não curtimos uns aos outros, né? Fazer, por exemplo, a noite da pipoca. Então, a noite da pipoca é o filme, e aí a gente escolhe um filme que tenha, né, uma lição bonita. Se temos crianças, então a gente vai escolher aquela coisa, né, aquela película que possa trazer o ensino moral, enfim, né? A gente sair, de repente esquece celular, esquece tela, vamos para o campo, ou então vamos para a neve, ou então vamos para qualquer outro lugar para a gente poder rir junto, para a gente poder, né, ter aqueles momentos para a gente poder superar. Porque não tem como. Essas rejeições, essas situações que evidenciam, né, espíritos antagônicos, isso tudo só pode ser revertido por experiências capazes de diluir. Então, se a gente não consegue estabelecer essas situações de alegrias, de rir juntos, de fazer juntos, né? Então fica muito difícil a gente, vamos dizer assim, neutralizar, né? Porque não existe outra receita, né? Então, em relação aos sentimentos de
né? Antipatia, rejeição, competição, só mesmo sentimentos que devem ser alimentados de companheirismo, né? De perdão, de alegrias que nós possamos, de alguma forma, ter em conjunto, né? E aí a gente vai. Minha mãe tinha uma coisa interessante, vou contar para vocês. Então, como eu disse, eu sou a quinta, tenho uma irmã mais velha, três irmãos, eu e um caçula. Então, os três, né, acima de mim, né, mais velhos, então imagina que tinha as brigas, né? Eu lembro que tinha um que torce pelo esporte, né, um time de futebol lá, e os outros dois eram náutico, imagina a confusão que dava, né? Então, quando os meninos brigavam, ela fazia assim, né, ela pegava os dois, né, e fazia uma ginástica, colocava costa com costa, certo? Os braços assim, costa com costa. Só sai dessa posição quando perdoar um ao outro, quando pedir desculpa um ao outro. Mas resultado, ninguém aguentava, porque doía nessa posição, mesmo que fosse só de boca. Mas não era só de boca, porque, na verdade, ela era uma mulher extraordinária, né? Hoje do plano espiritual, e sempre procurou exatamente manter a família unida, os irmãos unidos, se ajudando reciprocamente. Então, somente a criação de estratégias capazes de neutralizar é que poderão exatamente essas estratégias auxiliar em uma nova construção, né? Que é a construção exatamente de relações positivas. É isso que nós pensamos. Muito obrigada, querida. E também tem essa sobre os pais, como é que eles devem se preparar, principalmente com os desafios atuais, né, dessa nova geração, das crianças que estão muito no iPad, nos celulares, né? É. Como trabalhar também essas questões como a sexualidade, relacionamentos amorosos, porque as crianças, os adolescentes hoje em dia, principalmente por causa da Covid, ficaram muito presos. Como é que os pais podem colaborar com esses filhos? Vamos dividir em duas partes, né? Primeiro, os estudiosos dizem que o maior problema das crianças e adolescentes no celular são os pais viciados em celular. Os pais viciados não conseguem. Eu conheço, eu tenho. Então, muito difícil você conseguir, porque existem, inclusive, programas, né, aplicativos, em que os pais eles acompanham, eles sabem o story de o que foi acessado, tudo, existe o controle sobre tudo. E eu sempre, quando costumo conversar sobre esse assunto, eu lembro que a filha de Bill Gates, ele deixava, a meninota faz 10 11 anos, não sei agora, mas só tinha acesso 1 hora. 1 hora. Então, quando os próprios bichões, né, da área, eles percebem a negatividade, a exposição, inclusive aqui, recentemente, no Brasil, né, tem um desafio, eu não sei se é um desafio do desodorante, um negócio assim. A menina desencarna, a adolescente desencarna. Um procedimento estranho, usando desodorante. Quer dizer, nós temos hoje, vamos dizer assim, na possibilidade dos nossos filhos de acesso a desgraças que são avisadas, que são denunciadas, né, e que, em especial, a criança, e o adolescente, até que os pais percebam um certo nível de maturidade, tem que haver a chamada vigilância. Tem que haver. Deixa ficar com raiva, deixa, não mata não, né? Acho que aí vocês conhecem um companheiro nosso aqui chamado Rossandro, que é psicólogo, Rossandro Klinger, e eu morro de rir com ele, é um amigo nosso lá da Paraíba, e ele diz que a mãe dizia para ele assim: olha, eu quero que você me respeite, amar se você puder, mas em primeiro lugar você tem que me respeitar, porque eu sou sua mãe. E ele sempre demonstra na fala dele que foi criado na rédea curta. Claro que ele já acredito que já está quarentão. Mas é preciso ter essa noção. A gente não pode, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto avó, enfim, responsável, perder a noção de autoridade. Quando a gente perde, minha gente, é uma complicação.
É uma complicação. Então, em especial, é o auto-olhar, olhar-se próprio, né? Olhar-se e saber se aquela problemática do nosso filho, do nosso adolescente, não está primeiramente enraizada em nós, e sabermos como. Aqui no Brasil, acho que vocês devem ter acompanhado por aí, está proibido nas escolas, né? Proibição completa nas escolas. Então, não pode ter, a não ser para fins pedagógicos, se o professor pedir, né? Mas não pode. Agora conseguiram essa situação para poder minimizar. E eu conversei com uns adolescentes, a dificuldade do momento do recreio, do intervalo. O vício é tão grande que eles não conseguem superar na hora do intervalo, que seria uma hora de interação ou de outras possibilidades. Mas a escola tem que criar esses outros momentos, jogos, atividades. Não pode deixar também solto, como ocorre. Deixa solto. Aí, bom, pior. E em relação à questão sexual, nós vivemos um dos momentos mais difíceis, eu entendo, da nossa sociedade ocidental, né? Porque a coisa aqui não está fácil também não, viu? Aqui, aí está mais complicado agora, pelas novas situações que vocês estão enfrentando. Mas vou falar daqui, que aqui eu conheço de perto. Então, você tem que ter uma abertura, em especial nos adolescentes, para conversar. Então, isso vai exigir o quê? Primeiro, enquanto responsável, a gente tem que se desarmar. Então, pode chegar com, né, é assim, pá! E aí a gente já entra, aqui a gente usa a expressão, com os dois pés. Né? Não, não tem. Mudou, mudou, certo? Então, a gente tem que aprender a ouvir, ponderar. Uma coisa que é assombrosa, até do ponto de vista aqui, que é nos nossos, quando nós saímos para o shopping, o que nós encontramos de casais homoafetivos desfilando, né, na, desfilando. Então, agora você olha assim, você vê casais mais de jovem para cima, mas adolescentes. Adolescente. Eu tenho um adolescente, né? Que esse ano não, mas eu me lembro que um ano que ela estudava em outra escola, ela chegou dizendo assim para mim: não, minha sala de aula é assim, tem os meninos mesmo, os héteros, aí tem não sei o que, não sei o que, só sei que tinha uns 4 ou 5 grupos. Eu disse, menina, aí é isso? E ainda tinha os 6, que eram os normais. Eu digo, os normais. Então, hoje, se eu for sentar com ela e perguntar, vai ter mais. É como se fosse assim. Eu tenho uma amiga no Paraná que diz, Sandra, cada dia multiplica mais. Tem os que gostam disso, os que gostam daquilo, os que gostam disso e daquilo. Enfim, é uma diversidade. A gente não tem ideias. Nós, os adultos, nós não temos, não. O que esse pessoal novo conversa e revela um para o outro em relação a essa área. Então, na minha opinião, salvo o melhor entendimento, só uma capacidade dialógica, de acesso e de confiança para a gente poder orientar. Só. Não tem outro caminho, não. Se você impuser, se você entrar com os dois pés, aí você pode até ter um resultado aparente, mas não. Haja vista uma situação que hoje eu já disse ao meu grupo, ao meu pessoal da própria coordenação de infância, a gente tem que estudar isso. São espíritos que estão reencarnando, né, e que com 4, 5 anos de idade olham para a cara da sua mãe e dizem, olha, eu não sou fulano de tal, eu sou... Aí é menino, mas ele diz que é menina. Quer vestir a roupa de menina e já existem associações, inclusive com raízes aí nos Estados Unidos, né, de mães que cada vez mais cedo ficam, vamos dizer assim, espantadas com as situações apresentadas por suas crianças, crianças pequenas, né? 3, 4, 5 anos de idade. Então, se isso já existe com a infância, na adolescência, então, a situação exige, primeiro, não se escandalize, não aprenda a ouvir. É o único caminho que a gente tem para orientar, é ouvir.
Ouvir para poder a gente sentir o que é que está acontecendo. Há muito modismo, muito modismo. Aqui está um modismo impressionante, certo? Né? E sempre apelar para quê? Para a questão da maturidade psicológica. Tem que esperar. Eu sempre digo aqui, a criatura que eu tenho, né? Gente, não, porque minha amiga, ela tem 11 anos e é homoafetiva. Mas como é que ela sabe que ela é? Nem experiência de vida tem. Então, a gente encontra muito isso aqui, tá? A situação tá essa daí. Então, o único caminho que eu pelo menos consigo vislumbrar a partir de conversas com meus amigos que trabalham também com juventude é o diálogo. Não se escandaliza, dialoga e principalmente chama a razão, sob o ponto de vista de é isso que quer, tem experiência, tem inclinação. O que está acontecendo? Às vezes é um ídolo que de repente assume, então a turma vai atrás, é como se fosse uma influência, né? A influência de amizade, não sabe distinguir o que é um afeto do que é uma atração, e porque a atração está tão banalizada, está tão, vamos dizer assim, disseminada como se fosse algo verdadeiro, que muitas vezes há uma confusão na cabecinha desse pessoal. E no mais, não se escandalizar. É o que nós entendemos para a abertura do diálogo. É o único caminho, né? Bem, aqui é uma pergunta aqui. Meu Deus do céu, nós também estamos com um grupo tentando estudar essas crianças que agora tem até um nome técnico, me desculpe, no momento eu não estou lembrada, dessas crianças que se identificam com animais. Nós conhecemos uma que é a raposa, então vai para casa, aliás, em casa, se veste como raposa, e vai para a escola. É uma, Olha, eu não tenho opinião formada, né? Mas é isso mesmo, o que ele está dizendo, com o apoio dos pais. E penso que isso requer um estudo, né, realmente mais aprofundado, para saber exatamente se é autismo, né, o que é, o que é que deflagra, qual é o ponto de partida desse tipo de identificação. Agora, a gente não pode se escandalizar muito, não, que numa época dessa, uns anos atrás, um japonês gastou milhares e milhares de dólares para ser cachorro. Ele está arrependido. A última notícia que eu tive é que ele está arrependido do que vai ser cachorro. Ele se apresenta como um cachorro, né? Então, há muita coisa. Eu acho que nessa hora, a velha declaração de William Shakespeare continua atual. Entre o céu e a terra tem muita coisa que a gente ainda vai precisar de muita experiência, muita paciência para entender o que é que está acontecendo com essa humanidade. Sai. Então, se você tiver quaisquer considerações finais, fique à vontade e também nos brindar aí com uma prece de encerramento para todos nós, por favor. Eu só diria nesse momento, em primeiro lugar, o meu agradecimento ao convite de vocês, dizer que o tema ele é atualíssimo. Quando foi exatamente lá pelos meados, em especial, do século XX, se dizia que a família ia acabar. E nada, a família é o nosso porto seguro, né? Inclusive, há um estudo de uma socióloga francesa que diz que as pessoas mais discriminadas na família, exatamente em meados do século XX, eram os homossexuais. E o que eles quiseram foi constituir família. Por quê? Porque família é necessidade vital, é grupo primário, né? É o nosso porto seguro. Então, com todas as dificuldades, o que eu desejo a todos vocês que nos acompanham é que sigamos, tentemos fazer o melhor, superando. Ninguém queira ser perfeito, ninguém é perfeito, né? Mas família, eu lembro de um texto do querido Papa Francisco que diz: família é lugar de compreensão e de perdão, para a gente poder superar. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus por nós e pela nossa família. Amado Deus, Pai de infinita misericórdia, aqui nos encontramos buscando, Senhor,
o entendimento, a compreensão, o discernimento, para que possamos ter elementos de condução das nossas vidas, das nossas escolhas, das nossas ações. Inspira-nos, Senhor, envia até as nossas famílias os benfeitores espirituais que estarão sempre nos auxiliando nas decisões, nos encaminhamentos, nas situações difíceis que nós todos vivenciamos, nesse ponto de encontro de almas que é a família. Almas endividadas as mais das vezes, almas que se acompliciaram em situações difíceis no pretérito, almas que necessitamos reconsiderar as nossas atitudes, que necessitamos, enquanto espíritos imortais, nos amparar mutuamente, nos perdoar para seguirmos adiante como filhos de um único Deus. Assim, evocando, Senhor, as bênçãos do mais alto para todos aqueles que nos acompanharam nesta noite, para a família Blossom, para que essa sociedade prossiga na sua tarefa de esclarecimento e consolação. Graças te damos, Senhor, e permite que, em teu nome, possamos concluir esse momento abençoado de reflexões em torno da família. Que a tua luz nos acompanhe nesta semana. Muito obrigada, Senhor.